Olá pessoal, vamos aí a mais uma aula e aí hoje nós vamos corrigir a atividade 2, certo? Vamos lá, a primeira questão. Qual a diferença entre a hipotenusa e os catetos? Né? Se tratando de um triângulo, que é o assunto que nós estamos trabalhando. E aí a diferença é que a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto, certo? Isso é bem simples de ser identificado. E os catetos são os lados opostos aos ângulos agudos. Né? Se a gente identificar a hipotenusa, os catetos são os outros lados do triângulo. Então, foco em identificar a hipotenusa e os catetos fica simples, certo? Questão 2. Quanto equivale a soma dos ângulos internos de um triângulo? E a gente tem aí no conteúdo, né, a soma de todos os ângulos internos de um triângulo corresponde a 180 graus. Né? O que são ângulos ditos complementares? E aí os ângulos complementares, né, são os ângulos juntos que somam 90 graus. Né? Ângulos que juntos possuem 90 graus. Tranquilo? Vamos aí para a questão 4. Né? Observe o triângulo abaixo. Nós temos o triângulo aqui e aí temos três medidas novas, né? E a gente vai trabalhar com elas aí. Quais letras estão representando as projeções dos catetos sobre a hipotenusa? Então, nós temos aqui dois segmentos novos, além do triângulo, que são medidas, que são essas linhas aqui, vermelho e amarela. São as projeções dos catetos sobre a hipotenusa. E aqui estão representados pela letra I e letra P. Tranquilo? Vamos ver aqui. Questão 5, né? Olhando o triângulo da questão anterior, qual a letra está representando a altura relativa da hipotenusa? E aqui eu mantive o desenho do triângulo anterior, da questão anterior, e onde está a altura relativa à hipotenusa? A linha que representa é essa linha aqui, né? Que ela tem aqui um ângulo de 90 graus, dividindo o triângulo inicial em dois, né? E aí a letra que representa é a letra H, está representando essa medida. Questão 6. Né? Olhando o triângulo da questão 4, que é o triângulo que está exposto aqui, quantos triângulos são possíveis de identificar nessa figura? Então, nós já vimos aqui um triângulo, desde o início, que é o triângulo maior, pode ser representado ali, aqui por essas linhas amarelas, um triângulo, né? Nós podemos identificar também aqui um triângulo, vamos dizer que o triângulo médio. E por fim nós podemos identificar aqui outro triângulo menor. Então nós conseguimos aqui identificar três triângulos, certo? E é o que nós iremos trabalhar para identificar algumas medidas, as relações entre eles. E aí a questão 7, né? A questão 7 trabalha aí algo que já foi visto na questão no exercício anterior, porém com problematização. Então vamos ver aqui. Uma torre vertical é presa por cabos de aço fixos no chão, em um terreno plano horizontal, conforme mostra a figura. Né? E aqui está a figura. Se A está a 15 metros da base, B da torre e C está a 20 metros de altura, determine o comprimento do cabo AC. Então vamos ver, interpretar esse problema. Ele afirma que a distância de A para a base é 15 metros. Certo? Ele diz aqui, né? A está a 15 metros da base. Então, essa é a medida. E que C está a 20 metros de altura. Então, a distância aqui é a altura, 20. Determine o comprimento de AC, ou seja, a distância de AC é o comprimento do cabo que sustenta aí essa torre. Nós podemos identificar aqui, né? O que ele quer é o lado aqui representa a hipotenusa, porque nós observamos que esse triângulo formado por essas linhas amarelas é um triângulo retângulo. Então, a gente aplica o quê? Teorema de Pitágoras, que afirma o seguinte: o quadrado da hipotenusa é igual ao quadrado a soma dos quadrados do cateto. Esse é o teorema de Pitágoras.
Basta a gente identificar a hipotenusa. Então, foco nisso aí, pessoal. Identificando a hipotenusa resolve o problema. E a hipotenusa é o valor que nós não temos aqui. Então, vamos substituir os outros valores que temos para encontrar o valor da hipotenusa. Então, vamos repetir, né? Vou colocar aqui x no lugar do A. O B é um cateto, posso colocar qualquer um dos dois, o resultado não muda, né? Então, vou botar aqui o 15. E o C é o outro cateto, 20. E aí, resolvendo essas potências, nós vamos ter, né? X ao quadrado será igual a 15 ao quadrado, 225. E 20 ao quadrado é 400. Somando esses dois, nós vamos ter x ao quadrado é igual a 625. Se x ao quadrado é igual a 625, então nós teremos que x é igual a raiz de 625. E a raiz de 625 é 25. Logo, o comprimento do cabo é de 25 metros. Ou seja, o cabo que sustenta aqui a torre, né, que nessa outra base aqui é 25 metros. Tranquilo? Vamos ver aí a questão 8. Questão 8, né? Uma escada mede 4 metros e tem uma de suas extremidades apoiada no topo de um muro e a outra extremidade dista 2,4 metros da base do muro, conforme figura a seguir. Determine a altura do muro. Então vamos ver o seguinte, aqui nós temos a escada e o muro. E ele afirmou que o comprimento da escada é 4 metros, como mostra a figura, e que uma base da escada está aqui no topo do muro e a outra, a extremidade, está à distância do muro 2,4. E nós temos aqui, observando, uma figura de um triângulo. 3 lados, mas nós conhecemos 2 desses lados. Aplicando o teorema de Pitágoras, podemos identificar qual a medida do outro lado do triângulo. Aqui não temos inicialmente. Qual é o teorema de Pitágoras? Né? A ao quadrado, ou seja, hipotenusa ao quadrado, é igual à soma do quadrado dos catetos. A gente tem que focar em identificar o quê? Quem é a hipotenusa. E a hipotenusa é o lado do triângulo oposto ao ângulo reto. Nesse caso é o quê? O ângulo reto está aqui. Então, o que é a hipotenusa? Essa medida aqui, ó, esse lado, que corresponde a 4. Então, nós temos aqui que A é 4, que é essa a hipotenusa. Então, a gente substitui o 4. O B, a gente vai botar aqui um Y para representar o valor que a gente não tem, que é um cateto. E o outro C a gente representa aqui com o valor que nós temos. Aí, podemos identificar que é possível encontrar o valor de Y, que é o que falta, né? Resolvendo a potência aqui, 4 ao quadrado é igual a 16, y ao quadrado vai ficar igual 2,4 ao quadrado é igual a 5,76, certo? E essa equação é a mesma coisa que isso aqui, ó. Eu só inverti os lados, mas como eu mudei todos os membros, o sinal não muda, certo? Para ficar didaticamente melhor de resolver. E aí agora o que é que a gente faz? Isolando o y, vai ficar y ao quadrado é igual a 16, olha, 16 já está depois da igualdade. Agora o 5,76 está antes da igualdade positivo, passa para depois negativo. E aí y ao quadrado será igual a 16 menos 5,76 é igual a 10,24. Y ao quadrado é igual a 10,24, então y será igual a raiz de 10,24. E a raiz de 10,24 é 3,20. Então, quer dizer, a altura da parede é de 3,20 metros, que é a medida que a gente não tinha e o exercício pediu, certo? Vamos ver aqui questão 9, né? Qual a medida da altura relativa à hipotenusa H do triângulo abaixo? Então, nós vamos ver aqui o seguinte. H é a medida de um triângulo que a gente percebe aqui, um triângulo grande. H, altura relativa à hipotenusa, a essa distância aqui, de A até esse ponto, certo? E aí é o seguinte,
Vamos analisar quais foram as relações que foi determinada no conteúdo, aí no slide, e as relações que nós temos. Vamos colocar que aqui é A, é o valor da hipotenusa, B é um cateto e aqui C é outro cateto. As relações que foram apresentadas foram 6 relações. Vamos analisar qual dessas relações podemos utilizar para encontrar o valor de H. E aí é o seguinte, nós vamos ver onde é que tem H. Tem H nessa primeira relação, na segunda, na terceira e na última, né? Não tem H aqui, nem aqui, então a gente não tem como utilizar essa fórmula, essa relação. Mas vamos ver agora os outros valores que a gente tem. Valor de B, de A e de C. Na primeira nós temos, na segunda não. Na terceira tem M, né? Não temos M. E na última aqui também tem M e N, não temos. Então a única fórmula que a gente pode utilizar para encontrar o valor de H nessa situação é essa primeira aqui, certo? Então vamos utilizar ela. E aí, utilizando a fórmula, nós temos aí o valor de A, de B e de C, basta substituir para encontrar o valor de H. Então vamos ficar com a seguinte expressão. Substituindo o valor de A, 25, H mantém o que a gente quer encontrar. B é 20 e C é 15. Agora, resolvendo isso, como é que fica? 20 vezes 15, então vamos ter 25 vezes H igual a 20 vezes 15 é 300. E aí H é igual a 300, o 25 está multiplicando, passa dividindo. H será igual a 300 dividido por 25 é 12. Então a medida H aqui corresponde a 12. Certo? E aí, tranquilo? Vamos ver a questão 10. A questão 10 nos dá um triângulo aí, né, com algumas medidas e pede para a gente encontrar uma medida determinada. E aí o seguinte, determine a medida x no triângulo retângulo a seguir. Então vamos analisar o seguinte, por relação de triângulo. A medida que é pedida é esse trecho aqui, x. Não temos essa medida, é o que ele pede. Agora esse lado faz parte de que triângulo? Vamos analisar? Esse triângulo menor aqui. Nesse triângulo nós temos uma medida e outro valor que ele pede. Vamos identificar aqui. Aqui é o cateto, né? Nós temos um cateto maior e um menor. Por que é cateto? Porque a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto aqui. Então já sei que essa é a hipotenusa, então logo aqui é o cateto. Então, vamos identificar o cateto P, que é o cateto pequeno. E esse lado aqui de medida 4 é a hipotenusa. Então vamos identificar aqui, que é os dois lados que conhecemos. O cateto P, que é o pequeno, é x e a hipotenusa vale quanto? 4. Certo? Vamos relacionar esse triângulo menor com outro triângulo. Então vamos analisar. Qual é o outro triângulo aqui? Nós temos o triângulo médio. Temos a medida de algum dos lados desse triângulo? Aqui não temos, aqui também não, aqui não. Então não temos como relacionar. Vamos analisar então o triângulo, vamos analisar o triângulo maior. Esse triângulo aqui, verde. Nós temos 3 lados. Agora, a medida nós temos de 2 lados. Vamos ver quais medidas são essas? Nós temos esse lado aqui, é o cateto. É um cateto menor, porque aqui é a hipotenusa. Porque é oposto ao ângulo reto desse triângulo grande. Então, aqui é o cateto menor, vamos identificar aqui. E esse lado aqui, desse triângulo verde, é a hipotenusa. Então, vamos identificar aqui. E quais são as medidas? 4 e 8. Nós temos o cateto pequeno do triângulo amarelo e a hipotenusa. E do triângulo verde, cateto pequeno e hipotenusa. A relação que nós podemos fazer, que eles são triângulos semelhantes. Então, vamos registrar aqui, ó. Cateto pequeno sobre o cateto pequeno do outro triângulo será igual ao cateto, a hipotenusa sobre a hipotenusa do outro triângulo. Então, cateto sobre cateto, hipotenusa sobre hipotenusa. Nós temos uma relação aqui que é verdade. Essa
são aqui é a mesma que essa razão é a mesma que essa, ou seja, o seu resultado é igual. Nós podemos identificar então qual é o valor de x, né? Regra de 3, multiplica os opostos e os meios. Então, x vezes 8 vai ficar, né? E 4 vezes 4. Resolvendo isso, o que é que nós teremos? 8x é igual, 4 vezes 4, 16. X é igual a 16, o 8 está multiplicando, passa dividindo. E 16 dividido por 8 é igual a 2. Então, x é igual a 2, isso quer dizer que essa medida aqui de x vale 2, certo? E aí está a última questão da atividade, certo? Ficando dúvida, pessoal, poste no WhatsApp, na aula, ou possivelmente depois. Nós teremos agora uma atividade e será avaliativo. Eu irei corrigir todas as questões e pontuar, certo? Para ser entregue na próxima semana. Então, por hoje ficamos aqui. Até a próxima.